Aos 35 anos, algo muda dentro do ser humano. É como se uma porta invisível se abrisse e, por trás dela, o verdadeiro chamado da vida começasse a ecoar. Napoleon Hill dizia que a maioria dos homens e mulheres só começa a pensar de verdade depois dessa idade, quando o fogo da juventude cede lugar à clareza da mente amadurecida. É nesse ponto que o destino deixa de ser acidente e se torna construção. A sociedade ensinou que o auge pertence aos jovens, mas a história dos grandes realizadores prova o contrário. Muitos dos que marcaram o mundo, inventores, líderes, criadores, encontraram sua maior prosperidade depois dos 35, quando entenderam que a experiência é o ativo mais valioso do ser humano. O tempo, longe de ser inimigo, é o refinador da sabedoria, o escultor invisível do propósito. Hill via a vida como duas etapas espirituais. A primeira é a do impulso, do desejo cego, da tentativa e erro. A segunda, que começa justamente por volta dos 35, é a da consciência, o momento em que o ser humano começa a perceber o poder oculto por trás de seus pensamentos, crenças e intenções. É o nascimento da segunda mente, uma mente mais profunda, intuitiva e alinhada à lei universal da prosperidade. Prosperar após os 35 não é um ato de resistência, é um ato de despertar. É quando a pressa se transforma em direção e o medo se transforma em foco. É quando o indivíduo começa a compreender que a verdadeira riqueza não está em correr atrás das oportunidades, mas em se tornar o tipo de pessoa que as atrai. Hill afirmava que a idade da sabedoria é também a idade da colheita. E todo aquele que plantou esforço, mesmo entre erros, carrega sementes prontas para florescer. O que a maioria chama de recomeço é, na verdade, o ponto em que o universo começa a alinhar todas as peças que estavam sendo silenciosamente preparadas. Os fracassos anteriores se tornam ferramentas, os atrasos, proteção, as decepções, o treinamento da fé. O tempo não está contra você. Ele está te moldando para sustentar o que antes você não estava pronto para receber. Esse é o verdadeiro segredo que Hill já havia explicado. Prosperar não depende da idade, mas da maturidade espiritual. Quando o ser humano desperta para essa verdade, ele entende que a vida não o puniu, apenas o preparou. A segunda metade da jornada é onde a força mental encontra o propósito e a prosperidade deixa de ser sonho. Torna-se resultado inevitável de quem finalmente aprendeu a pensar em harmonia com a própria grandeza. A fase do reencontro, quando o desejo volta a ser foco. Aos 35, algo curioso acontece com o desejo. Ele não morre, ele amadurece. O que antes era vontade de provar, torna-se vontade de construir. O que antes era pressa, se transforma em propósito. Napoleon Hill dizia que o desejo é a força que movimenta o mundo, mas é a direção que dá valor a essa força. A juventude quer tudo ao mesmo tempo. A maturidade quer o essencial, e esse foco é o verdadeiro ouro da prosperidade. Durante os primeiros anos da vida adulta, a mente é guiada por comparações, urgências e ilusões de sucesso imediato. Mas, conforme o tempo passa, as experiências acumuladas começam a filtrar o que realmente importa. Hill explicava que esse é o momento em que o ser humano descobre a diferença entre querer e estar pronto para receber. O reencontro com o desejo é, na verdade, o reencontro com a intenção pura, aquela que nasce da alma, não do ego. Aos 35 ou 40, o desejo ganha profundidade. Ele não é mais movido pela necessidade de reconhecimento, mas pela necessidade de contribuição. É o ponto em que o indivíduo começa a compreender que prosperar não é sobre possuir mais, mas sobre expressar mais de quem ele realmente é. Hill chamava isso de o despertar da mente criadora, o instante em que o desejo deixa de ser emoção instável e se transforma em energia direcionada. Essa nova forma de desejar cria uma vibração diferente no campo mental. O universo responde não ao impulso, mas à coerência. Quando o desejo se alinha ao propósito, ele se torna magnético. O que antes parecia impossível começa a se mover naturalmente, como se o mundo passasse a conspirar a favor.
Hill dizia que o desejo ardente é a semente de toda realização, e essa semente só floresce plenamente quando o coração e a razão aprendem a trabalhar juntos. O reencontro com o desejo é também o reencontro com a fé. O homem maduro volta a sonhar, mas agora com consciência. Ele entende que o que procura não está no futuro, está no interior, esperando ser ativado. E quando essa chama reacende, não há idade, obstáculo ou circunstância capaz de detê-lo. É o ponto de virada invisível, o momento em que o desejo deixa de ser um pedido e se torna uma certeza silenciosa. A reprogramação mental, o que a experiência faz com o cérebro. A mente humana é moldável, mas só após certa maturidade ela compreende o poder de se moldar conscientemente. Napoleon Hill dizia que o homem é aquilo que pensa continuamente, e é justamente depois dos 35 que esse pensamento começa a ganhar peso espiritual e estrutural. A experiência transforma o cérebro. Cada frustração, cada lição, cada decisão acumulada redesenha os caminhos neurais e torna a mente mais precisa. O que antes era impulso se torna intuição refinada. A neurociência moderna confirma o que Hill já intuía há quase um século. O cérebro não envelhece, ele se reorganiza. Apresenta lentidão, mas clareza. A mente passa a economizar energia, eliminando distrações e se concentrando no que realmente importa. Hill chamava isso de maturidade da vibração mental, o estágio em que o homem deixa de reagir ao mundo e começa a criá-lo conscientemente. A reprogramação mental acontece quando a pessoa percebe que seus padrões de pensamento antigos não servem mais ao propósito atual. A autocrítica, o medo de errar, o apego a resultados imediatos, tudo isso precisa ser substituído por novos códigos mentais: foco, paciência, persistência e visão. Hill explicava que o segredo da mente próspera é a repetição emocional positiva, ou seja, o treino diário de pensar de forma alinhada ao que se deseja e não ao que se teme. A experiência dá ao cérebro algo que a juventude raramente possui: profundidade emocional. Essa profundidade é o que transforma pensamento em poder criador. A mente madura já viu o fracasso, por isso não o teme. Já experimentou a perda, por isso valoriza o ganho. E é justamente essa consciência ampliada que torna o pensamento mais eficaz, porque agora ele vibra em verdade. Hill acreditava que o pensamento disciplinado é a força mais poderosa da Terra e que a maturidade é o terreno mais fértil para cultivá-lo. O homem que aprendeu com a própria história já possui dentro de si a chave da reprogramação, a capacidade de escolher conscientemente o que pensar. Quando ele decide fazer isso todos os dias, o destino começa a se reescrever de forma inevitável. Pensamento não é apenas causa, é o código do futuro sendo escrito no presente. O poder do acúmulo invisível. Nada foi em vão. Há um momento na vida em que o homem olha para trás e percebe que cada erro, cada atraso e cada desvio tinham uma função exata: prepará-lo. Napoleon Hill dizia que o fracasso é apenas o plano divino em pausa, uma interrupção temporária no caminho da realização. Tudo o que pareceu perda, cansaço ou tempo desperdiçado estava, na verdade, acumulando algo invisível: sabedoria, discernimento e resistência mental. A prosperidade depois dos 35 nasce desse acúmulo silencioso. As pessoas mais sábias entendem que a vida não devolve aquilo que você pede, mas aquilo que você se torna capaz de sustentar. Cada dificuldade enfrentada antes foi um teste de estrutura. Cada obstáculo moldou um tipo de força interior que agora serve de base para algo maior. O universo não desperdiça experiências, ele as recicla. Hill explicava que os períodos de aparente estagnação são os mais férteis espiritualmente. É durante o silêncio, quando nada parece acontecer, que a mente se reorganiza e o propósito amadurece. É a gestação do destino. O que muitos chamam de atraso é, na verdade, tempo de calibragem.
o momento em que o universo verifica se o homem já vibra na mesma frequência daquilo que deseja. A maturidade revela que nada foi em vão porque tudo serviu como matéria-prima para o agora. O fracasso ensinou a humildade, a rejeição ensinou o foco, a espera ensinou a fé. Hill dizia que o sucesso é uma construção invisível antes de ser uma construção visível. Quando o homem entende isso, ele para de reclamar do passado e começa a acolher suas lições como tesouros ocultos. O acúmulo invisível é o verdadeiro patrimônio do espírito. É a soma das experiências que o tornaram resiliente, estratégico e consciente. Prosperar depois dos 35 é ativar esse banco de sabedoria e colocá-lo em movimento. Tudo o que um dia foi dor, agora é combustível. Tudo o que parecia fim era apenas o início da fase em que o homem se torna mestre do próprio tempo. O ouro espiritual não vem da pressa, mas do acúmulo de consciência que transforma cicatrizes em poder. O reajuste do propósito. Prosperar com sentido e não com corrida. Quando a juventude busca prosperar, ela corre. Quando a maturidade busca prosperar, ela caminha com direção. Napoleon Hill ensinava que a pressa é inimiga da sabedoria e o propósito é a bússola da prosperidade. Depois dos 35, a mente começa a perceber que sucesso sem significado é apenas uma forma mais sofisticada de vazio. É nesse ponto que o homem entende que precisa reajustar o propósito e alinhar o que faz com o que é. Durante boa parte da vida, muitos vivem no modo automático. Estudam, trabalham, acumulam, obedecem a metas externas e confundem esforço com progresso, mas quando o corpo desacelera e a consciência desperta, o vazio se torna um mestre silencioso. Hill dizia que esse é o momento mais importante da jornada, o instante em que o indivíduo se pergunta por quê e decide parar de correr sem direção. Reajustar o propósito não é desistir, é redefinir. É perceber que prosperar não significa ter mais, mas ser mais. A maturidade traz uma nova forma de ambição, menos egoísta, mais expansiva. O homem deixa de lutar para sobreviver e passa a criar para servir. A energia que antes era usada para provar valor, agora é canalizada para produzir significado. Hill chamava isso de o ponto da virada espiritual do sucesso, quando o propósito se torna fonte de riqueza. Esse novo propósito não precisa ser grandioso em aparência, mas precisa ser coerente. É essa coerência que gera magnetismo, credibilidade e paz. O universo não recompensa quem trabalha mais, e sim quem vibra em sintonia com o que nasceu para fazer. Quando a mente se alinha ao propósito certo, o tempo se organiza, as oportunidades surgem e a prosperidade deixa de ser perseguida. Ela começa a perseguir você. Hill acreditava que propósito é poder concentrado, e esse poder se manifesta com mais força justamente após os 35, quando o homem já conhece seus limites, suas forças e suas feridas. Ele não quer mais tudo, quer o essencial. E é esse foco que abre as portas da abundância verdadeira. Prosperar com sentido é viver com o coração e a mente voltados na mesma direção. E quando isso acontece, a corrida termina e a caminhada se torna divina. A mente antifrágil. Como tornar a adversidade um aliado? A maioria das pessoas teme as crises, mas Napoleon Hill ensinava que nelas se escondem os maiores multiplicadores de poder. Ele dizia que todo revés carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa ideia, que hoje a psicologia chama de antifragilidade, é o ponto em que a mente madura se diferencia da mente jovem. Enquanto o jovem busca evitar o caos, o homem experiente aprende a crescer dentro dele. A adversidade deixa de ser inimiga quando você entende o seu propósito dentro da sua história. Cada perda reorganiza as prioridades, cada queda desperta a humildade e cada obstáculo revela o quanto você já é maior do que imagina. Hill via o fracasso como uma academia espiritual, o lugar onde a fé é testada, a persistência é treinada e a mente é forjada em silêncio.
Tornar-se antifrágil não é suportar mais, é transformar o impacto em energia. A dor não é negada, mas redirecionada. O homem antifrágil não reage à tempestade tentando pará-la. Ele aprende a usar o vento a favor. Essa atitude mental cria um tipo de magnetismo raro. A vida começa a respeitar quem não se quebra diante do imprevisto. Hill dizia que o homem que domina a si mesmo transforma qualquer derrota em um degrau de ascensão. Aos 35, 40 ou 50, o indivíduo já passou por perdas suficientes para entender que nada é permanente e, justamente por isso, nada é definitivo. Essa consciência o torna leve, adaptável e imbatível. A mente antifrágil é como o ouro espiritual. Quanto mais é exposta ao fogo, mais pura se torna. Essa transformação interior é o que permite prosperar em qualquer fase da vida. A adversidade, antes vista como um atraso, passa a ser percebida como uma convocação, um chamado para expandir. O universo não envia desafios para punir, mas para calibrar a frequência da sua fé. Cada crise é um convite à evolução, e o homem antifrágil aceita esse convite com serenidade e coragem. Ele não apenas sobrevive ao caos, ele o utiliza como combustível para criar. O ciclo da prosperidade tardia. Quando o tempo se torna seu aliado, há um mito profundamente enraizado na mente moderna, o de que sucesso tem prazo de validade. Napoleon Hill desafiava esse conceito dizendo que a prosperidade não chega antes da maturidade porque o ouro não deve cair nas mãos de quem ainda não entende seu valor. A verdadeira prosperidade é tardia porque exige um processo interno de preparo, e esse preparo é exatamente o que o tempo oferece. A partir dos 35, o tempo deixa de ser um inimigo e se torna um sócio invisível. Ele lapida o caráter, organiza os desejos e alinha o ritmo da mente ao compasso da vida. Hill via o tempo como o maior educador do espírito. Aquilo que antes parecia demora, na verdade era treinamento. O universo não nega, ele prepara. E quando o homem aprende a cooperar com esse ritmo, tudo o que antes parecia distante começa a acontecer com fluidez quase sobrenatural. A prosperidade tardia é mais sólida, porque nasce da consciência e não do impulso. É o resultado de escolhas intencionais, não de sorte. Hill afirmava que o tempo recompensa quem sabe esperar enquanto trabalha, aquele que mantém a fé em movimento, mesmo sem resultados imediatos. Essa é a diferença entre sonhar e realizar. Os impacientes desistem no meio do caminho. Os maduros entendem que o caminho é o milagre em andamento. Quando o tempo passa a ser aliado, o medo da idade desaparece. A mente compreende que a verdadeira riqueza não vem da velocidade, mas da constância. Prosperar aos 40, 50 ou 60 é mais do que possível. É o momento ideal, pois o homem já se conhece o suficiente para agir com precisão. Hill chamava esse ponto de auge da mente construtiva, quando a imaginação e a disciplina se fundem em um mesmo propósito. Nesse estágio, a vida passa a ter cadência divina. O indivíduo sente que não precisa correr, porque o tempo agora trabalha a seu favor. Cada ação é uma semente, e cada dia é um campo fértil. A pressa cede lugar à confiança, e a confiança abre espaço para o milagre do alinhamento, o instante em que tudo o que parecia distante começa, enfim, a convergir. O tempo, que antes era inimigo, se revela como o verdadeiro arquiteto da prosperidade. A segunda metade da vida é o início da prosperidade. Aos 35, muitos acreditam que o auge já passou, mas Napoleon Hill afirmava o contrário. O verdadeiro sucesso começa quando a mente desperta para o seu poder criador. O que antes era ensaio, agora se torna execução. A segunda metade da vida não é sobre tempo perdido, e sim sobre tempo lapidado. É o momento em que a sabedoria se encontra com a fé e transforma a experiência em direção e direção em resultado. Hill dizia que a juventude vive de promessas e a maturidade vive de princípios. Essa diferença muda tudo. O jovem quer descobrir o mundo,
O maduro quer compreender as leis que o regem. E é essa consciência que o torna próspero, não porque ele aprendeu novos segredos, mas porque finalmente entendeu os antigos. Ele percebe que o universo sempre respondeu, mas ele só agora aprendeu a escutar. A segunda metade da vida é quando o homem deixa de buscar atalhos e começa a seguir o fluxo da verdade interior. Ele não se apressa, não compete, não implora. Ele coopera com o invisível. Prosperar passa a ser um estado de harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. É o estágio em que o ser humano descobre o verdadeiro significado da expressão viver em fé. Hill ensinava que todo milagre é apenas a manifestação de uma mente disciplinada que aprendeu a crer e agir na mesma frequência. Por isso, prosperar depois dos 35 não é exceção. É a recompensa natural de quem aprendeu a transformar dor em aprendizado e experiência em propósito. O homem maduro não precisa provar nada. Ele só precisa continuar plantando. A verdadeira riqueza não é sobre idade, mas sobre estado de consciência. Quando a mente alcança o ponto em que entende que tudo o que aconteceu tinha um sentido, ela desperta para a lei mais poderosa do universo. O destino é uma construção diária. A prosperidade, então, deixa de ser um sonho distante e se torna o reflexo inevitável de quem aprendeu a viver com fé, ação e propósito. É aí que o invisível se curva e o tempo se transforma no seu maior aliado.